Respostas para a tag com mais groove do Sistema Solar. A partir de agora em Altos Plays Soul and Funk Vinyl Tag 2025. Eu adoro as tags que acontecem todo o começo do ano aqui no YouTube, dentro da comunidade de criadores de conteúdos voltados ao universo dos LPs, de colecionismo e tal. Já rolou aqui, é o vídeo anterior a esse que você está assistindo agora. Se não assistiu, vai lá depois conferir, porque tá bem legal. Sempre tem essa primeira, né, que é a Vinyl Tag 2025, que faz a gente responder 20 perguntas com os LPs, explorando a nossa discoteca, a nossa coleção de uma maneira geral. Mas também tem outras tags que rolam agora no começo do ano, que eu adoro também, principalmente uma, né? A gente tem, por exemplo, com recortes específicos de outros gêneros musicais, de um gênero musical apenas, sei lá, tem a tag do punk, tem a vinyl tag da country music, do jazz, do rock progressivo e tal, mas eu faço apenas mais uma, que é essa que eu vou apresentar aqui para vocês, porque está dentro de um recorte de gêneros e estilos musicais que eu adoro e que eu tenho bastante coisa legal para mostrar aqui para vocês, que é a Soul and Funk Vinyl Tag. Esse ano são 12 perguntas que a gente tem que responder mostrando os LPs, e quem lançou a tag nesse ano é sempre assim, algum colecionador de alguma parte do planeta lança a tag e vai todo mundo atrás respondendo. Eu adoro, porque também, além de conhecer discos diferentes, a gente acaba conhecendo outros canais dentro do universo que tu acha legal. E quem fez esse ano, eu vou colocar aqui o crédito, é o 6-Inch Pianist, que lançou essa tag. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o link, né, com o vídeo original e as perguntas traduzidas, porque vai ser muito legal se tu tem um canal e quiser fazer essa tag também aqui no Brasil. Ou então, deixa nos comentários aí algumas das respostas. Eu adoro e é muito legal. E vamos direto, eu vou tentar ser rápido, mas vocês já sabem, eu nunca consigo ser muito rápido. Mas essa aqui são apenas 12 discos, ou um pouquinho mais, e vale a pena aqui, até por ser uma tag voltada a esse universo da Black Music, e também mostrar, diferente do que eu fiz na Vinyl Tag geral de 2025, aqui eu vou trazer um pouquinho mais de detalhes de cada uma das edições, porque tem labels históricos incríveis aqui e discos surreais aqui para mostrar para vocês. Mas vamos lá, começa com a primeira pergunta. Mostre um disco para sábado à noite, para embalar valendo. E olha o que eu trago aqui para vocês. Começamos com essa pedrada aqui do James Brown com o álbum The Original Disco Man, lançado em 1979. Tá aqui, né? O James Brown também caiu na pista, na disco music, mas claro, com o jeitinho dele, né? Trazendo muito do funk, né? Do R&B também, mas com os dois pés e a cabeça, o braço, o corpo inteiro na disco music, nesse álbum aqui, então, super clássico de 1979. Essa capa maravilhosa aqui, né? Embaixador aqui do groove. E aqui a contracapa. Esse álbum aqui tem alguns diferenciais muito interessantes. E aqui deixa eu mostrar o preço para vocês, que o Mãozinha aplicou por $4,99, $4,99 na época. Esse aqui é a prensagem original, First Press americana, que sai pela Polydor. Tá aqui o label, tá? Sai então aqui em 1979. E uma das curiosidades desse disco, até confesso para vocês, esse aqui é ideal para, obviamente, né, pelo nome do disco, né, e pela figura aqui, certamente contempla e muito bem essa resposta, né, que é para mostrar um disco para sábado à noite. Mas não é o álbum inteiro, eu diria até que não é um álbum tão regular assim, mas pelo menos tem umas 4 ou 5 faixas aqui que derrubam os embalos de qualquer pista, assim, que fazem embalar valendo, porque são muito groovadas, muito dançantes. E tem um detalhe que até eu acho que é um dos diferenciais, como eu falei, não é um álbum assim onde todas as faixas são pegadas, são no grooves, tem até uma coisa mais R&B, uma coisa mais bluesy também, mas as que são dançantes são impossível você ficar parado ouvindo James Brown de qualquer maneira, e o James Brown com disco music, então nem se fala. E tem um lance que eu acho que caracteriza um pouco esse álbum, assim, ele é bem diferente em termos de sonoridade e de produção,
Deixa eu pegar o nome certinho aqui, porque eu sempre esqueço, mas aqui, ó, a produção foi feita pelo Brad Safiro. O Brad Safiro era o arranjador principal do estúdio Muscle Shoals, e ele que compôs a maioria das músicas, são de autoria dele, e também os arranjos, então, aqui do Brad Safiro, do Muscle Shoals, que não veio sozinho, e aqui que está o grande tempero especial desse álbum, porque né, ele trabalhava como arranjador do Muscle Shoals e trouxe apenas a melhor cozinha da black music, do R&B, assim, apesar de serem dois brancos, né, mas sempre foram conhecidos como a grande cozinha, uma das grandes cozinhas do funk e do soul, que é apenas o baterista Dave Hood e o baterista Roger Hawkins do Muscle Shoals. Então a pegada aqui tem umas linhas de baixo e bateria aqui que são inacreditáveis, surreais. Está aqui um baita play, então, para um sábado à noite. Já vou emendar direto a segunda pergunta, que também é muito legal. Eu adorei as provocações dessa tag aqui, que é a seguinte: eu já mostrei aqui, então, né, um disco para sábado à noite. A próxima é: mostre um álbum, um disco para domingo de manhã. E aqui eu vou trazer um que é genial. A capa já é a cara de um domingo pela manhã. Vejam bem, e é uma das capas, com certeza, uma das capas mais legais, mais bonitas aqui da minha discoteca. Eu amo, e não tinha trazido aqui ainda, acho que não tinha trazido esse álbum aqui, mas vejam a capa e o conteúdo desse álbum. Tá aqui o Terry Collier com o álbum What Color Is Love, lançado em 1972. Vai dizer que isso aqui não é a cara de um domingo pela manhã, né? Depois de ter dançado James Brown valendo, acorda de manhã e fica tirado no sofá fumando um cigarrão aqui. Essa capa é linda demais, realmente é uma das capas, e é o tipo da capa que realmente casa perfeitamente com o conteúdo do álbum, né? Se você quer entender o álbum, essa capa aqui diz tudo. Então tá aqui o Terry Collier, deixa eu mostrar a contracapa onde ele aparece. Aqui um álbum maravilhoso, então lançado em 1972. A prensagem que eu tenho aqui é uma reedição de 2018, mas que replica o label original, que é lindo também. Sai aqui pela Cadet Records, né, em parceria com a Geffen Records. Baita disco, um disco lindo, maravilhoso. Inclusive, né, na verdade, o Terry Collier, ele não vem diretamente da escola, assim, mais fiel à soul music e ao R&B, ao funk, mas ele flerta, e flerta muito bem com isso. Ele vem muito mais da escola da folk music norte-americana, com uma pegada diferente, e nesse álbum aqui tem temperos de soul music, tem até temperos um pouco jazzy, rhythm and blues e tal, mas é um disco onde ele traz, além, né, ele faz esse crossover da folk music com a soul music, e entrega um dos discos mais belos de todo o sistema solar. Recomendo fortemente, se você não conhece. De novo, gente, essa capa diz tudo, né? Na verdade, até me lembrei de um episódio dos meus amigos e entidades, né, do Romero Carvalho e do Márcio Grins, que eles têm o podcast Quando o Som Bate no Peito. Eles fizeram um episódio muito legal com músicas e discos para ouvir num domingo pela manhã. Eu até achei que ia ter esse álbum aqui, mas não tem, mas tenho certeza que eles também escutam, principalmente o Romero, com certeza. Hein, Romero, isso aqui é um baita play para domingo de manhã, hein? Te falo em baita play. Então tá aqui, respondendo as duas primeiras perguntas. Um álbum para curtir no sábado à noite, o James Brown com The Original Disco Man, de 1979, e um álbum para domingo pela manhã, aqui então, o What Color Is Love, do Terry Collier. Tá aqui, ó, altos plays. Seguindo o nosso baile aqui nessa tag, vamos para a próxima pergunta. Claro que eu anotei aqui, tô olhando aqui porque, né, já sabe que a minha memória não é muito boa, mas vamos lá. Mostre um disco que tenha algum cover, ou seja, né, algum artista ou banda que traz algum cover ou da black music ou de diferentes gêneros. E o que eu vou trazer aqui acho que é um dos melhores exemplos, uma das melhores respostas, né? Um disco com uma ótima resposta para essa pergunta, porque é um álbum só de covers e de um dos artistas mais clássicos do gênero, e que também, obviamente, foram muito interpretados. Rolaram outras bandas, fizeram covers deles
valendo na história da música. Trago para vocês aqui The Isley Brothers com Give It Back, de 1971. Tá aqui o próprio título aqui já diz, né? Porque eles estão devolvendo para os outros o que os outros fizeram também com as músicas deles, né? Twist and Shout, por exemplo, né? Com os Isley Brothers, rodou o mundo inteiro em diferentes bandas. Aqui um álbum, então, de 1971, capismo maravilhoso. Mostrando aqui a capa, a contracapa com as canções que eu já vou falar para vocês antes aqui mostrando, porque é lindo demais aqui. Hoje vai ser um desfile de capas maravilhosas. Aqui ela é inteirinha. Essa edição, por sinal, é uma edição especialíssima. Deixa eu mostrar aqui a parte interna aqui para vocês. Então, tá aqui. Essa daqui, gente, é uma edição limitada, né? Uma reedição comemorativa dos 50 anos desse álbum, né? Esse aqui é uma reedição de 2021, né? O álbum lançado em 1971, uma edição limitada e numerada com apenas 1.500 cópias. Não sei se dá para ver aqui, tem um númerozinho ali, em doirado ali. São apenas 1.500 cópias. Essa aqui é a cópia de 1399, edição especial, então, deste álbum, que também, por ser uma edição especial, vejam o play, que coisa mais linda. Já vou falar para vocês quais são os covers, antes deixa eu mostrar, olha só, transparente aqui, então, nessa edição, né, replicando o label original da T-Neck, né, um label super clássico, editado pela maravilhosa Music on Vinyl, edição europeia de 2021, tá aqui, ó, transparente, pá, altos lances, te falo em edição, hein, mãozinha? Que coisa. Mas vamos lá, deixa eu falar para vocês então, né, então, voltando, né, a Lúcia já esqueceu qual era a pergunta, vocês também, é mostrar um álbum então que tenha algum cover, e aqui é o álbum inteiro, com eles interpretando outros artistas. Vamos à lista rápida aqui então, a gente tem do Neil Young, Ohio, tem Machine Gun, do Jimi Hendrix, tem Fire and Rain, do James Taylor, tem ainda o Lay Lady Lay, do Bob Dylan, tem Spill the Wine, que foi, né, interpretada, ficou conhecida, né, a música não é dele, mas ficou conhecida na interpretação do Eric Burdon junto com War. Tem então Spill the Wine, tem Nothing to Do But Today, do Stephen Stills. Tem o Code Bologna, do Bill Withers, que inclusive participa da faixa tocando violão ou guitarra-violão nessa faixa, e fecha novamente com mais uma do Stephen Stills, né, com Love the One You're With. Então aqui é só clássico, então aqui é um ótimo exemplo dentro para responder isso, né? Então a pergunta é, mostre um álbum de soul, ou de funk, ou de R&B, também tá valendo nessa tag, que tenha algum cover. Aqui é um álbum só de covers, onde eles devolvem para os artistas, porque os próprios Isley Brothers, eles tiveram, né, a música Shout, a Twist and Shout também, enfim, foram regravadas por diversos artistas, e aqui eles retribuem a muitos desses artistas interpretando canções de outros grandes gênios da música mundial. Então tá aqui The Isley Brothers. Eu adorei a próxima pergunta, né, e claro, assim como todas aqui, poderiam ser várias as respostas, mas essa aqui, logo que eu li a pergunta, eu já pensei, já sabia mais ou menos aonde, né, dentro da minha discoteca aqui de black music, né, que tem esse recorte desse gênero, eu já sabia onde procurar, porque casaria perfeita, e muitos desses álbuns foram feitos para isso. Eu já explico para vocês. A pergunta é a seguinte: mostre um disco que poderia ser a trilha sonora para uma perseguição de carros. É claro que nesse momento vem, inclusive é um dos recortes que eu mais tenho material aqui, gosto muito, obviamente, que seriam as trilhas sonoras dos filmes de Blaxploitation, né, que tem muita perseguição de carro, e as trilhas, obviamente, vão casando perfeitamente. Mas eu catei aqui por dois motivos. Um outro álbum também é uma trilha de um filme, mas não é exatamente de Blaxploitation, mas é do grande, genial e já saudoso Quincy Jones, né, também fica com uma homenagem aqui ao Quincy Jones, né, que nos deixou recentemente, porque ele também, além de algumas trilhas que ele fez para Blaxploitation, eu nem sei se tem esse nome, mas aqui no caso seria um White Exploitation, porque é um filme, digamos, inspirado nos filmes de Black, mas com protagonistas brancos,
Estou falando da trilha sonora desse filme aqui, que, né, é conhecido como o Dollar ou Money, né, de 1971, do Quincy Jones. Tá aqui, né, um baita filme aí com o protagonismo aí do Warren Beatty e da Goldie Hawn. Tá aqui, baita play. E aqui tem uma das músicas que foi uma das primeiras assim que me ocorreu, né? Como eu falei, dentro da Blaxploitation tem muito, mas esse aqui, digamos que é um Whitexploitation, mas com a mesma pegada, assim, a mesma intenção sonora. Aqui no Brasil, inclusive, essa aqui é uma edição brasileira, foi traduzido como Ladrão que rouba ladrão, e tá aqui, né, em cima aqui do ladinho, Warren Beatty e a Goldie Hawn. Tá aqui, então, e a faixa em questão aqui tem várias outras que poderiam, mas essa aqui especificamente é super clássica para uma perseguição de carros, você fugindo de um assalto ao banco nas lombas de São Francisco, poderia ser algo assim, que é a faixa Money, né, que tem né, que abre o álbum, né, a faixa título Money, com o vocal de ninguém menos que Little Richard, e também tem a versão instrumental dessa mesma faixa no final do lado A, que se chama Money Runner. Então a Money ou Money Runner é perfeita para uma perseguição de carros, você fugindo da polícia ou algo assim. Enfim, tá aqui. Essa é uma prensagem brasileira, como eu já falei, que sai pela Reprise. Aqui em 1972, o álbum é de 1971, aqui no Brasil sai em 1972, nessa prensagem então original brasileira, uma ótima trilha para uma perseguição, né, uma perseguição de carros. Com certeza essa faixa aqui tu vai escutar, tu vai lembrar e vai entender também, porque essa faixa foi inclusive muito sampleada e rolaram também em outros filmes, mas no original aqui, no filme Dollar, Money, na verdade eles assinam com a cifra ali, né, e tal. Mas está aqui então, e também uma homenagem ao saudoso mestre e gênio da música que nos deixou recentemente, Quincy Jones. Falando em capismo, né, que eu já disse aqui, vai ser um desfile de belas capas, agora é uma específica sobre capas, né, ele pede aqui para mostrar uma capa onde o artista tá super cool, looks too cool, e aqui também, obviamente, assim como todas podem ser várias, mas trouxe aqui um que ele tá num style muito legal, trago para vocês aqui ele, David Ruffin, com o álbum Who I Am, de 1975, quinto álbum solo aí do David Ruffin, né, que foi o vocalista principal dos Temptations, de 64 a 1968, depois partiu para uma carreira solo, esse aqui já é o quinto álbum dele, e ele tá super cool, não só na capa, como na contracapa. Olha o style, sensacional, sensacional. Isso aqui é uma das... Quer definir um estilo cool? Tá aqui, né? Dave Ruffin, né? Grande mestre. E aqui, na verdade, eu vou mostrar também uma curiosidade para vocês, né? Que de repente você mais atento já viu, né? Que eu falei que o nome do álbum é Who I Am. E aqui tá escrito Walk Away from Love. Eu já vou mostrar qual é a diferença. Antes eu vou mostrar o label, porque essa daqui é a prensagem brasileira. Aqui no Brasil saiu com esse nome, porque foi um dos singles que estourou aqui no Brasil. Foi editado aqui no Brasil pela magnífica Top Tape, tá aqui, né, que era uma das distribuidoras da Motown. Aqui no Brasil, essa prensagem aqui sai em 1976, e tem essa diferença, então, aí no título do álbum, né, diferente do original. Então aqui no Brasil saiu como Walk Away From Love, e eu tenho a versão original, primeira prensagem americana, que daí mostra a diferença com o título original, né? Aqui está o título original, Who I Am. Então aqui na prensagem americana, primeira prensagem original, e traz também o label original da Motown. Deixa eu mostrar rapidinho aqui para vocês. Tá aqui, né, com o label original, primeira prensagem americana, essa daqui de 1975, então tem essa diferença, foi legal trazer aqui para vocês. Aqui no Brasil com um título, e lá fora saiu com o título original Who I Am, em 1975, e a prensagem brasileira de 1976, né, os dois lados iguais, mas o que importa é o estilo não só na contracapa, como na contracapa. Te falo em Just Looks Too Cool, David Ruffin. A próxima pergunta é daquelas que, obviamente, poderiam ser
várias as respostas, porque ela está em cima exatamente de uma das características dentro desses gêneros musicais, que é o uso de sopros, né, das seções de metais ali, de trombone, trompete, sax, clarinete, enfim, metais que lá também é conhecido como horn sections. Então aqui pede o seguinte: mostre um disco que tenha uma seção de metais, e aqui, que é super característico também dessa banda aqui, turminha lá do Brooklyn, New York, mãozinha, tá aqui, ó. Brass Construction, com o álbum de mesmo nome, lançado em 1975. Isso aqui, então, turminha do Brooklyn, em Nova York, né? Que é uma das principais características aqui, as partes de metais e tal. E aqui tá toda a turminha também reunida. Que capa e contracapa maravilhosa aqui. Então, esse álbum lançado em 1975. De novo, né, gente? Olha a chinfra da galera ali, a turma, né, das sessões de metais com seus instrumentos ali, já na capa. Deixa eu mostrar o label aqui para vocês. Essa daqui é uma primeira, deixa eu ver se é isso. É uma primeira prensagem britânica, né, lançada na Inglaterra. Então, em 1976, saiu lá na Inglaterra pela United Artists, né, lembrando que o álbum é de 75, no ano seguinte sai esta daqui, que é a primeira prensagem britânica, então, do Brass Construction, banda turminha lá do Brooklyn, em Nova York, né, especialistas, né, como eu falei, né, sessões de metais e soul e funk, né, tá tudo dentro do mesmo pacote. Então tá aqui, então, um disco que tenha uma seção de metais. Eu já vou seguir na próxima pergunta, que também poderia responder essa pergunta, porque aqui sim aqui nem todas as faixas são instrumentais, né? Tem algumas, né, com voz também, mas basicamente a maioria das faixas instrumentais, e as que não são instrumentais também tem as seções de metais. Porque o próximo disco que eu vou trazer para a seguinte pergunta é uma banda instrumental e aqui do Brasil, aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A pergunta é a seguinte: mostre um disco de soul ou funk feito por brancos. Tá aqui, ó. Funkalister, com o álbum Resgate, de 2015. Então aqui é uma coletânea dessa banda gaúcha, né, aqui de Porto Alegre, né, onde os integrantes são todos brancos, até onde eu sei. Tá aqui, né, tem ali o Chico Paixão, o Leonardo Boff, né, o mestre Cristiano Bertolucci, Matheus Mapa, enfim, um time de grandes músicos nesse álbum instrumental, sessões de metais, teclados, guitarras, tudo, bateria do Gibão ali, pá, capa maravilhosa também, mas tá aqui um ótimo exemplo que branco também sabe fazer groove e muito bem, né? Poderia ser talvez a nossa Average White Band aqui de Porto Alegre. Tá aqui a contracapa, então, nesse álbum lançado em 2015. Então aqui um disco de soul funk feito por brancos. Deixa eu mostrar o label aqui, que é diferente, se não me engano. É prensagem independente? Não, até que não. Também, mas vamos lá. Também aqui sai pela Voa Boi e a Momo King Records, uma edição de 2015. Aqui, na verdade, é uma coletânea, mostrando algumas faixas né, uma compilação dos outros álbuns aqui. Uma ótima porta de entrada para você conhecer. Os shows deles são sempre incríveis, eu adoro assistir eles, e esse disco é maravilhoso. Então, um ótimo exemplo aqui de disco de soul ou funk feito por brancos, e é brasileiro, e aqui da minha cidade, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Se não conhece, acho que deve ter nas plataformas digitais, então tá aqui. Funkalister com o álbum Resgate, então aqui mais duas pedradas nessa tag que eu adoro, eu tô adorando fazer essa tag, gente. Me divertindo muito, espero que vocês também estejam se divertindo com muito soul and funk. A próxima eu até demorei um pouco mais do que nas outras para achar uma boa resposta, porque obviamente também poderiam ser várias as respostas, mas isso aqui precisou um estudo, porque é o seguinte: recomende um disco de soul ou de funk para um amigo que não sabe nada desses gêneros ou que não gosta, enfim, aqui é como doutrinar o seu amigo a entrar nesse mundo magnífico e maravilhoso da soul music e da funk music. E aqui eu pensei o seguinte: acho que tem que ser algo mais dos primórdios, ou enfim, a base, né, que traga, enfim, né, o começo, né, ou a formatação desse gênero, ou um artista que seja realmente
um pilar desse gênero, que são vários, e eu cheguei num disco e num artista que acho que contempla isso da melhor maneira. Então, se eu fosse recomendar um disco para você que não entende, não conhece, não sabe nada de soul music, eu iria com esse aqui, que é uma aula sobre isso. Estou falando dessa obra-prima de um dos gêneros, um dos pilares, né? O Otis Redding com o álbum Otis Blues, ou Otis Redding Sings Soul, lançado originalmente em 1965, né? Ele é mais conhecido, né? O nome é muito longo, mas eu até vou deixar aqui o nome menor, né? Onde ele é conhecido, que é como Otis Blues. Então, lançado em 1965, um dos pilares quando a gente fala em artistas da soul music, do R&B, né, que fazem esse crossover aí, que é o Otis Redding, né? Apesar de, infelizmente, uma carreira muito curta, ele foi muito importante. Logo que veio eu estava pesquisando essa pergunta, eu pensei também, de repente, trazer o Sam Cooke, mas o Sam Cooke eu já trouxe em vários episódios, mas fica também como uma recomendação. Também o Sam Cooke é um ótimo começo, uma ótima porta de entrada, e acho que é muito isso, né? Um álbum ou um artista que seja uma ótima porta de entrada para tu explicar para o teu amigo ou amiga que não manja nada de soul music ou funk, né? O que é esse gênero e a beleza que é isso. E esse álbum, inclusive, legal é isso, porque ele tem uma das faixas, é uma das músicas mais emocionantes, mais belas também do Sistema Solar, que é de Sam Cooke, que é Change's Gonna Come, que o Otis Redding interpreta aqui nessa edição maravilhosa, que é super clássico, né? Tem Respect, né? Além de Change's Gonna Come, tem Old Man Trouble, My Girl, versão dele para Satisfaction, Rock Me Baby, enfim, é um desfile de clássicos absolutos, por isso que eu escolhi esse disco para recomendar. E olha que legal que essa edição aqui é magnífica, né? Porque também é uma prensagem especial em 180 gramas, a partir dos tapes originais, que foi editada na Europa em 2012. E já que a gente está falando em Otis Blue, né, que é o nome conhecido desse álbum, olha como é que é o play. Azul. Tá aqui essa edição, então, que sai pela ATCO, ou Atco Records, se você preferir, uma edição de 2012, prensagem especial, com o disco azul em 180 gramas, a partir, então, dos tapes originais, coisa mais linda, combina perfeitamente com o álbum. Então, Otis Blues, Otis Redding Sing Soul, então tá aqui, não conhece soul music, funk, pode começar por este play aqui, ou qualquer play do Otis Redding. Outra pergunta que eu também demorei um tempo para encontrar uma boa resposta, não pelas opções, porque também poderiam ser várias, mas porque também precisou um certo estudo em outros gêneros musicais. Já explico para vocês, porque a pergunta é a seguinte: mostre um disco que foi sampleado. Então eu fui pesquisar, principalmente dentro do hip hop e do rap, né, artistas que, enfim, obviamente dentro do rap e do hip hop tem muito sampler de vários artistas da soul music e do funk, e eu pesquisei num site que eu não conhecia, eu achei muito interessante, que é um database chamado Who Sampled, onde tu coloca ali o nome do artista e ele dá a lista de quem sampleou, em qual disco e tal. E cheguei nesse artista aqui, que eu, né, já sabia que tinham muitos samplers, mas cheguei especificamente num álbum e num artista, porque segundo esse database do Who Sampled, pelo menos 499 vezes eles foram sampleados por outros artistas. Eu tô falando deste álbum maravilhoso, dessa banda, então, magnífica, dos The Temptations com o Psychedelic Shack, lançado originalmente em 1970. Tá aqui um dos álbuns mais clássicos, né, dos Temptations, né, onde eles flertam aqui, obviamente, com a psicodelia, com o groove, com o soul, com o funk, R&B. Capa maravilhosa também. Tá aqui, lançado então em 1970. Aqui a contracapa também, eu já vou revelar para vocês qual é uma das faixas desse álbum super sampleada e por quem e quem sampleou. Tá aqui a contracapa. Essa daqui, gente, inclusive, mensagem original, inteiraça, First Press americana aqui, pelo Gordy Records, né, do Gordy, né, que saía como também um sublabel da própria Motown. Tá aqui, então, prensagem original, First Press americana do Psychedelic Shack, um álbum super clássico dos Temptations, e a faixa que foi sampleada é a faixa título, né, que abre aqui o álbum, né, no lado A,
Psychedelic Shack, e eu anotei aqui, quem sampleou em 1989 foi usada como sampler num clássico do Public Enemy, né? Welcome to the Terror Dome, e também em 2005 pelo rapper o Jay Dilla. Então a faixa Psychedelic Shack foi sampleada por esses dois artistas, e os Temptations foram sampleados pelo menos 499 vezes. Tá aqui então um disco que foi sampleado, não só o disco, como o artista foi muito sampleado, The Temptations. Também uma das principais características, principalmente da soul music, é claro que são as harmonias vocais. E aqui eu não tinha maturidade para trazer apenas um álbum, enfim, daí eu fiz a seguinte escolha, porque a pergunta é a seguinte: mostre um disco com lindas harmonias vocais, sweet harmonies e tal. E eu resolvi fazer o seguinte, porque, claro, tem conjuntos vocais masculinos e femininos, então eu vou trazer, né, dois álbuns onde as harmonias vocais de mulheres são marcantes, assim como as harmonias vocais dos homens. E aqui também um universo incrível, porque, como eu falei, é sim uma das principais características desses gêneros musicais, principalmente da black music dos anos 60 e dos anos 70, são as harmonias vocais. E aqui, de novo, né, a gente poderia ser vários, mas eu peguei aqui dois que realmente me chamam sempre muito a atenção, e começo com, não podia ficar de fora também de uma soul tag, ela, né, nossa rainha máxima, Aretha Franklin, aqui no álbum Spirit in the Dark, lançado em 1970, baita disco, inclusive um dos meus prediletos da Aretha Franklin. Eu amo esse disco aqui, capa maravilhosa e a contracapa também, né? E harmonias vocais belíssimas, né? Porque também a Rita tem, né, também essa característica, assim como outros artistas também, mas que tem as harmonias vocais com aquele pezinho ainda no gospel também, né? Então aqui as harmonias, aquelas, né, de resposta, né, aquelas, né, de perguntas e respostas, né, as harmonias vocais, lindas demais, né? Ela canta a voz principal, daí entram as cantoras juntos aqui, é maravilhoso. E, né, a harmonia vocal é também com os álbuns da Aretha Franklin, nesse aqui que também é magnífica essa prensagem, é a primeira prensagem original americana que sai pela Atlantic. Tá aqui então a rainha máxima, aqui numa First Press de 1970, então tá aqui um exemplo de um disco com lindas harmonias vocais. Aqui primeiro as vocais femininos, e vamos para os masculinos também poderia ser toda aquela galera, por exemplo, do recorte dentro da black music, da soul music, né, que é o Philly Soul, que era super característico também, os grandes conjuntos vocais e tal, mas aqui eu vou trazer um trio, e não é qualquer trio, porque eu também amo demais as harmonias vocais, e ele, né, tá envolvido nisso aqui. Estou trazendo aqui, então, The Impressions com o álbum This Is My Country, de 1968, né, com o grande gênio, né, o Curtis Mayfield e seus amigos aqui, antes dele partir para a carreira solo, com os Impressions, harmonias vocais magníficas, uma capa maravilhosa. Acho que eu já tinha trazido esse álbum aqui, não me lembro, mas enfim, traria de qualquer forma também, tá ali, o Curtis Mayfield, sua turminha. Maravilhoso. Essa aqui é uma reprensagem que sai também, né, replicando o label original do próprio, né, o label do Curtis Mayfield, né, o Curtain Records. Isso aqui é do início dos anos 2000, eu não tenho a data exata, mas é uma reprensagem que saiu, então, trazendo aí o label original da Curtain Records, do próprio Curtis Mayfield, com The Impressions, também harmonias vocais maravilhosas. Aqui também tem, assim como na Aretha Franklin, né, deu essa coincidência, né, porque são dois cantores que têm um registro vocal muito alto, né, um registro muito agudo, e na hora que rolam as harmonias vocais, então dá um blend perfeito, um crossover assim magnífico de vozes, dentro dessa, tendo como a voz principal um registro mais agudo e tal, mistura perfeitamente, criando então exatamente o que a pergunta pede, lindas harmonias vocais com The Impressions e Aretha Franklin. Para finalizar, chegamos nas duas últimas perguntas da Soul and Funk Vinyl Tag 2025, e aqui eu vou trazer
2 compactos para essas 2 perguntas, assim, porque compacto também tem tudo a ver com soul e com funk. Mas vamos lá. A pergunta de número 11 é: mostre um disco atual, moderno, enfim, de um artista contemporâneo. E aqui eu trago um que foi lançado, um compacto que foi lançado em 2015 por essa dupla de cantoras aqui, ó, pela Shawn e Star, com o single Hot Shot e Gonna Make Time, de 2015, pela Daptone Records, elas que eram as backing vocals da Sharon Jones. Tá aqui, então, um álbum, enfim, artistas contemporâneos de soul music, também tem outros trabalhos delas, tem um álbum, inclusive, mas trouxe aqui o single, tem nas plataformas de streaming para você conferir, é maravilhoso, aqui a levada delas, os vocais, lindos demais, então tá aqui para trazer um exemplo de artista novo, né, dentro da soul music, alguma gravação mais recente ou contemporânea, estamos falando então aqui de 2015. Seguindo, já que falei em Sharon Jones, a próxima pergunta eu vou, né, acho que tem tudo a ver ser um compacto e também, por que não, trazer a Sharon Jones como resposta, porque é o seguinte, escolha um compacto para rodar na jukebox de um pub. Então, tu chega no barzinho, num pub, vai lá e coloca o teu compacto na jukebox. Eu trago aqui, então, um compacto da Sharon Jones and the Dap Kings, o compacto de He Said I Can't e It Hurts to Be Alone, de 2011, né, no lado A, inclusive tem tudo a ver com para tu colocar num pub, né, no lado A, a música que né, do lado A é He Said I Can't, é mais funkeada, e a do lado B já é mais um baladão, assim, totalmente final de noite, para você terminar sua noite numa balada e tal, algo assim, então é uma música mais calma, então tu tem o lado A, eu chegaria então no pub para embalar um último embalo com um funk do lado A, e pro final de festa uma música mais tranquila, mais relax, para você tentar voltar ao normal depois do embalo no pub. Então tá aqui Sharon Jones, inclusive essa minha cópia aqui é autografada, né, pela própria, eu vi o show dela, se não me engano, em 2000 e... agora não vou lembrar, 2010, 2008, aqui em Porto Alegre ela tocou, foi um dos melhores shows da minha vida, e no final do show eu pude, né, comprar os 2 compactos, né, tanto da Shawn, da Star, como o compacto dela, e ainda tem um autógrafo aqui da saudosa Sharon Jones. Então foi isso, gente, foram as minhas respostas para as provocações, melhor do que perguntas, são provocações dentro da soul music, da funk music, do R&B, da black music de maneira geral. Espero que vocês tenham gostado. Pesquisem também, né? Como eu tenho feito, é até uma das tags que eu mais pesquiso durante o ano inteiro, porque como eu falei lá no começo, é uma oportunidade muito legal de conhecer diferentes álbuns, né? Também outros canais dentro desse universo, né? Porque como eu falei, são gêneros musicais que eu sou apaixonado e tem bastante coisa aqui na discoteca. Ao longo do ano farei outros episódios trazendo toda essa turminha, mas aqui então foram as minhas respostas para as provocações da Vinyl Tags Soul and Funk 2025. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários, por favor, as suas respostas, ou melhor ainda, se tu tem algum canal, vai lá e faz um vídeo também que eu vou adorar assistir. Então foi isso, gente. A gente se encontra novamente a qualquer momento aqui no Altos Plays. Até mais.